Um estudo divulgado pela Esportes Value, empresa especializada em marketing esportivo, publicou recentemente uma atualização super interessante sobre a situação financeira dos clubes de futebol brasileiro em 2023. Essa análise detalhada revela quais são os clubes mais endividados do futebol brasileiro neste momento. A lista revela algumas surpresas e coloca em evidência a delicada situação financeira de muitos clubes tradicionais do Brasil, que superam a marca de milhões em dívidas acumuladas. Descubra agora se o seu time do coração está nessa situação complicada ou se conseguiu se livrar das amarras financeiras que tanto prejudicam o desenvolvimento dentro e fora de campo. Se você é fã de futebol e adora saber das curiosidades do mundo da bola, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para ter acesso com exclusividade e ser um dos primeiros a assistir sempre que sair vídeo novo. Em 20º lugar no ranking dos clubes mais endividados do Brasil está o Fortaleza. O valor da dívida do clube é de R$ 33,1 milhões. O tricolor registrou uma queda de 9% de sua dívida em relação ao ano anterior. Em 19º lugar está o Ceará. O valor da dívida do clube é de R$ 38 milhões. O Vozão registrou um aumento de 20% de sua dívida em relação ao ano anterior. Em 18º lugar está o Goiás. O valor da dívida do clube é de R$ 48,2 milhões. O clube esmeraldino registrou uma queda de 23% de sua dívida em relação ao ano anterior. Em 17º lugar está o América Mineiro. O valor da dívida do clube é de R$ 122,5 milhões. O clube mineiro registrou um aumento de 34% de sua dívida em relação ao ano anterior. Em 16º lugar está o Coritiba. O valor da dívida do clube é de R$ 237,5 milhões. O clube paranaense registrou uma queda de 18% de sua dívida em relação ao ano anterior. Em 15º lugar está o Flamengo. O valor da dívida do clube é de R$ 258,8 milhões. O clube carioca registrou uma queda de 20% de sua dívida em relação ao ano anterior. Em 14º lugar está o Bahia, SAF. O valor da dívida do clube é de R$ 284,3 milhões. O clube baiano registrou um aumento de 26% de sua dívida em relação ao ano anterior. Em 13º lugar está o Atlético Paranaense. O valor da dívida do clube é de R$ 285 milhões. O clube paranaense registrou um aumento de 49% de sua dívida em relação ao ano anterior. Em 12º lugar está o Red Bull Bragantino, clube empresa. O valor da dívida do clube é de R$ 301,1 milhões. O clube paulista registrou um aumento de 10% de sua dívida em relação ao ano anterior. Em 11º lugar está o Grêmio. O valor da dívida do clube é de R$ 518,1 milhões. O clube gaúcho registrou um aumento de 29% de sua dívida em relação ao ano anterior. Em 10º lugar está o Santos. O valor da dívida do clube é de R$ 539,9 milhões. O clube paulista registrou um aumento de 6% de sua dívida em relação ao ano anterior. Em 9º lugar está o São Paulo. O valor da dívida do clube é de R$ 586,6 milhões. O clube paulista registrou uma queda de 9% de sua dívida em relação ao ano anterior. Em 8º lugar está o Vasco, SAF. O valor da dívida do clube é de R$ 664,1 milhões. O clube carioca registrou uma queda de 6% de sua dívida em relação ao ano anterior. Em 7º lugar está o Fluminense. O valor da dívida do clube é de R$ 677,5 milhões. O clube carioca registrou um aumento de 2% de sua dívida em relação ao ano anterior. Em 6º lugar está o Botafogo, SAF. O valor da dívida do clube é de R$ 729,5 milhões. O clube carioca registrou uma queda de 15% de sua dívida em relação ao ano anterior. Em 5º lugar está o Internacional. O valor da dívida do clube é de R$ 865,7 milhões. O valor da dívida inclui encargos relacionados ao Beira-Rio. Desconsiderando o estádio, o clube tem uma dívida total de R$ 633 milhões. O clube gaúcho teve variação de 0% de sua dívida em relação ao ano anterior. Em 4º lugar está o Palmeiras. O valor da dívida do clube é de R$ 875,8 milhões. O valor da dívida inclui encargos relacionados ao Allianz Parque. Desconsiderando o estádio, o clube tem uma dívida total de R$ 451 milhões. O clube paulista teve variação de 0% de sua dívida em relação ao ano anterior. Em 3º lugar está o Corinthians. O valor da dívida do clube é de R$ 910,4 milhões. O clube paulista teve variação de 0% de sua dívida em relação ao ano anterior.
Em segundo lugar está o Cruzeiro, SAF. O valor da dívida do clube é de 1,05 bilhão de reais. O clube mineiro registrou um aumento de 3% de sua dívida em relação ao ano anterior. E em primeiro lugar no ranking dos clubes mais endividados do Brasil está o Atlético Mineiro. O valor da dívida do clube é de 1,57 bilhão de reais. O clube mineiro registrou um aumento de 20% de sua dívida em relação ao ano anterior. Os dados divulgados não consideram os 440 milhões de reais de empréstimos feitos para a finalização das obras da Arena MRV. No total, o Galo tem débito superior a 2 bilhões de reais. A soma da dívida dos 20 principais clubes brasileiros em 2020 era de 12,1 bilhões de reais. Em 2021, caiu para 11 bilhões de reais, enquanto em 2022 houve uma redução ainda maior, chegando na casa dos 10,6 bilhões de reais. Outro dado relevante nesse ranking é que, ao todo, 5 dos 20 times da lista dos mais endividados pertencem a SAFs, Sociedade Anônima do Futebol, ou são clube-empresa. E assim encerramos mais um vídeo cheio de informações importantes sobre a situação financeira dos clubes do futebol brasileiro em 2023. Espero que tenham gostado e que tenham se surpreendido com os dados revelados pela Esportes Value. Se você quer continuar por dentro de todas as novidades do mundo esportivo, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe nos comentários sua opinião sobre os clubes mais endividados e compartilhe conosco se seu time do coração está enfrentando dificuldades financeiras. Um forte abraço e até o próximo vídeo.